Então eu pensei, não, eu acho que pode ser o momento deles iniciar esse desfraude. Grande erro, grande equívoco, os bichinhos fazendo cocô no vaso e tal, isso. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é mãe de uma criança entre 2 e 3 anos, provavelmente você está pensando no desfraude dessa criança ou você já iniciou esse processo de desfraude, e hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 erros e 3 acertos que eu cometi no desfraude dos meus filhos, que são gêmeos, e como, né, esses erros e acertos ali de certa forma pode te ajudar, com dicas do que você não deve fazer e do que você deve fazer ali, que pode ajudar nesse processo, que é um processo natural de toda criança vai passar por esse processo, e a única coisa que nós pais podemos fazer é ajudá-las. Então, se você se interessa por esse assunto, fique até o final para você saber todos esses erros e acertos ali e te ajudar a passar por esse processo de uma maneira mais fácil e mais tranquila. Eu sou Amanda, sou psicóloga materno-infantil e também sou mãe de gêmeos. Hoje eu busquei trazer um vídeo bem claro, bem objetivo, para que você saia daqui sabendo ali o que seria bom que você faça e o que você não deve fazer nesse processo. Então, sem mais delongas, sem enrolação, já vamos ali os 3 erros que eu cometi. O primeiro erro que eu cometi é não esperar o tempo e a maturidade da criança para esse processo de desfraude. Infelizmente, eu cometi esse erro, porque geralmente é indicado que a criança comece o desfraude a partir dos 2 anos. Porém, o que aconteceu? Né? Os meus filhos entraram na escola um pouquinho antes de 2 anos, eles estavam com 1 ano e 8 meses. E eu pensei, por conta de ser calor, de ser verão, e também para que quando eles entrassem na escola, eles já terem um pouco mais de autonomia. O meu filho, Emanuel, ele já tinha alguns sinais de prontidão, que eu vou falar quais são esses sinais aqui. E aí, então, eu pensei, não, eu acho que pode ser o momento deles iniciar esse desfraude. Grande erro, grande equívoco, foi muito ruim, porque eles não aceitaram bem, né, esse processo inicial. Eles começaram a ter escape sempre, e foi um estresse porque sujava toda hora, e eu ficava estressada porque eu tinha que ficar limpando, embora eu não brigasse com eles, mas eu tinha, além das todas as tarefas que eu tinha que fazer, eu ainda tinha que ficar limpando toda hora. E também gerou ali um pouco de estresse neles, porque eles se sentiram pressionados a ter que fazer isso. E, enfim, não foi legal. Aí eu percebi ali, acho que com 2 dias ali, eu já percebi que não era o momento e eu voltei atrás. Então, a primeira dica que eu quero te falar é não comece antes de 2 anos. Mesmo que a criança tenha ali todos os sinais de prontidão, mas o meu filho, por exemplo, aí eu quis começar com os 2, mas a Helena não tinha esses sinais de prontidão, o Emanuel tinha alguns, mas não tinha muitos, e aí eu achei, como ele já tem alguns sinais, então eu vou fazer, e aí não deu muito certo. E aí eu vou falar quais são esses sinais de prontidão que a gente pode observar na criança. A criança que se incomoda com a fralda suja, ou ela avisa também quando ela faz xixi e cocô, ela avisa, ou quando ela tá começando a fazer, ela fala, tô fazendo xixi, tô fazendo cocô antes de sair. Isso é um sinal também. A criança que pula com os 2 pés, né, embora pareça que não tem nada a ver, mas tem, porque é um sinal de desenvolvimento motor. A criança que tem autonomia, por exemplo, para tirar a roupa, colocar a roupa, né, mesmo que ela não faça assim perfeitamente, mas ela tem algum tipo de autonomia, se ela precisar correr para o banheiro, ela vai conseguir tirar ali, né, mesmo com um pouco de dificuldade. Além de muitos outros sinais, mas esses são os principais que pode ser observado. Quando a gente observar esses sinais de prontidão, a gente pode perceber se realmente é o momento da criança estar fazendo esse desfraude, porém, eu indico que seja feita realmente a partir dos 2 anos. Porque aí é certo que eles já vão estar com uma certa maturidade e não vai ser exatamente com 2 anos, às vezes tem crianças que demoram mais. O segundo erro que eu cometi foi comparar o desenvolvimento dos meus filhos com outras crianças. Até os 2, assim, eu acabava comparando, então assim, Emanuel está já apresentando prontidão, a Helena não está, parece que está atrasada. E isso não é bom. Essa comparação do desenvolvimento da criança nunca é bom, porque cada criança tem o seu ritmo, o seu tempo. Claro que a gente tem que olhar os marcos de desenvolvimento,
enfim, aí já é outra história, outro vídeo, mas não é o objetivo desse vídeo. Mas, assim, a gente nunca pode comparar uma criança com a outra, né? Porque cada um vai ter o seu desenvolvimento, o seu tempo, e a gente tem que entender isso. E no desfraude não é diferente. Então, assim, às vezes tem criança que vai desfraudar com 2, agora no momento eles estão com 2 anos e 8 meses. A Helena está totalmente desfraudada, inclusive desfraude noturno, né? Uma vez ou outra que às vezes escapa quando ela dorme muito cedo, às vezes fica muito tempo sem conseguir ir no banheiro, aí dá um escapezinho à noite, mas às vezes ela levanta e pede para ir no banheiro. E o Emanuel ainda está usando fralda à noite, então ele não tem, o desfraude noturno dele ainda não foi totalmente realizado, mas o desfraude durante o dia está ok. E hoje eles estão com 2 anos e 8 meses. Então, assim, e existia um processo, todo um processo que até chegar a isso, né? E aí eu já entro no terceiro erro, que é a gente querer que isso seja rápido, e não é rápido. Inclusive eu até vi um dos vídeos que eu vi, né, sobre desfraude, falando como desfraudei meu filho em 3 dias. Gente, isso é uma coisa que a gente não pode se medir. Lógico, tem pessoas que desfraudam a criança com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias, isso pode acontecer. Mas em muitos casos a criança vai demorar um tempo para que esse desfraude aconteça, né? Então, assim, às vezes a criança vai demorar 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o desfraude ele só é completo quando a criança desfrauda à noite também, né? Então, assim, no momento o Emanuel ele tem um desfraude parcial ali, né? Só na parte da manhã, e à noite não. Então, só posso considerar um desfraude completo quando a criança realmente não usar fralda em nenhum momento do dia. E isso não aconteceu ainda. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né, de querer que as coisas aconteçam rapidamente, e às vezes não vai acontecer, porque, como eu falei, cada criança é uma criança. Então, tem criança que vai ser rápido, tem outras que não. E a gente precisa compreender isso, aceitar isso e entender. Então, assim, no meu caso aqui com as crianças, né, foi um pouco mais demorado, primeiro porque eu cometi esse erro de tentar começar antes, e aí eu tive que voltar atrás, e aí esperar um tempo a mais para começar de novo. E segundo, porque cada um teve o seu tempo ali. Então, assim, eu comecei ali apresentando o piniquinho, o redutor, eles iram no banheiro, vendo eu ir no banheiro, foi todo esse processo até chegar o momento de realmente eles ficarem sem fralda durante o dia, né? E aí eu ir treinando para ir ao banheiro. E assim, os primeiros dias foram, né, mesmo depois que eles completaram 2 anos, que eu comecei a iniciar de fato, os primeiros dias são difíceis, porque a criança ainda não está acostumada com ir ao banheiro, com pedir para ir ao banheiro, então às vezes tem muito escape, então a gente precisa estar preparada psicologicamente, a gente precisa preparar o nosso ambiente, tirar tapete, colocar alguma coisa para proteger o sofá, para que esse processo se torne menos cansativo para nós. Vocês vão ouvir um barulhinho aí, não sei se está dando para ouvir, mas começou a chover. Aí tem um barulhinho de chuva. Mas enfim, então é isso. Esses 3 erros que eu cometi e indico que você não cometa. Então o ideal é esperar a criança completar 2 anos e ver se ela tem esses sinais de prontidão. Não comparar seu filho com a outra criança. E o terceiro, não esperar que esse processo seja rápido. Às vezes pode ser, mas às vezes também não pode ser. Pode ser que... Vamos lá de novo. Às vezes pode ser rápido e às vezes pode não ser rápido. Então a gente precisa entender que nem sempre vai ser rápido. E se você chegou até aqui nesse vídeo, se esse conteúdo até o momento tem sido satisfatório para você, eu te peço aí que você deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aqui eu tenho trazido conteúdos voltados para a maternidade, para questões de psicologia, conteúdo cristão, né, como eu sou cristã. Então, às vezes eu vou trazer conteúdo cristão. Tenho a intenção de fazer alguns devocionais voltados para mães. Se você acha que vai ser legal ter devocional voltado para mães, coloca aqui no comentário. Eu gostaria de ter de participar desses devocionais, enfim. Porque aí você vai me ajudar a produzir um conteúdo legal para você. Agora vamos para os 3 acertos que eu cometi ali no desfraude dos meus filhos. O primeiro deles é usar ali o pinico e o redutor, como são 2 crianças aqui, eu tenho o pinico, que a Helena usa, e o redutor, que o Emanuel usa no vaso. E usar isso desde o início ali, até antes do processo de desfraude, porque eles vão se acostumando, eles vão achando legal,
mesmo que eles não façam, eles não estejam desfraldados, mas na hora de fazer o xixi e cocô, eles já fazem ali naquele lugar. Aí eu vou encerrar. Então, usar esses instrumentos ali que podem nos auxiliar nesse processo desde o início ali, ou até antes do desfraude, é muito bom, porque vai ambientando a criança, né, com aquele objeto, aquilo que é diferente, né, o vaso, o piniquinho, que ainda é diferente para eles, mas eles já vão se ambientando para isso. Eu coloquei também umas figurinhas ali, umas fotos com cada passo a passo de quando a criança vai no banheiro, como que deve ser. E isso ajudou bastante também, porque a criança vai olhando aquilo ali e vai entendendo como que é esse processo de ida ao banheiro, que deve ser feito primeiro, segundo, terceiro, enfim. Segundo acerto, né, usar livros, vídeos, tudo que for lúdico, né, voltado para essa questão da ida ao banheiro também ajuda bastante. Eu usei muito com eles aqui Cocô no Trono, o nome do livro. E toda vez que eles iam no banheiro, eu já deixava o livro no banheiro, eles iam lá ali, e aí via os bichinhos fazendo cocô no vaso e tal, e isso foi ajudando. No começo, a Helena, ela teve um pouco de dificuldade de fazer cocô no vaso, ela fazia xixi super bem, mas cocô ela tinha dificuldade. E então esse livro também eu acredito que ajudou bastante, né, porque ela foi entendendo esse processo, né, e foi se tornando aquilo ali uma coisa mais vamos dizer assim, mais leve, não nada muito pesado, né? Então isso ajudou bastante. A terceira coisa que eu acertei foi a questão de ter paciência na hora dos escapes, né? E eu falo que isso também é bem desafiador, porque muitas das vezes a gente perde a paciência, né? Porque a gente tem que ficar limpando, e muitas das vezes a gente fala para a criança, né, que não é para fazer naquele determinado lugar, que é para fazer no banheiro, e aparentemente ela entendeu e às vezes ela não faz. E isso tira um pouco a paciência da gente, mas a gente precisa trabalhar nossa paciência. Por quê? Porque nós entendemos que é um processo, que a criança está aprendendo e que é uma mudança para ela. Então, ela nasceu, até então ela usou fralda, então para ela é uma mudança e a gente precisa ter essa paciência para lidar com os escapes, né? Então, nada de colocar de castigo, de brigar, de bater ou qualquer coisa assim, que isso não vai favorecer esse desenvolvimento do desfraude da criança. Tá? Então, esses foram os 3 acertos que eu tive nesse processo e que com certeza ajudaram para que esse desfraude acontecesse da melhor forma. E também tive erros, como eu falei. Tem um ditado que diz, né, que o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então, que você seja sábia, não cometa esses erros que eu cometi e possa ter um desfraude bem mais tranquilo, bem mais... Eu considero que o desfraude com as crianças aqui também foi tranquilo, também foi leve, mas poderia ter sido melhor se eu não fosse tão apressada com algumas coisas. Enfim, e é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se te ajudou, não esquece, por favor, você vai me ajudar com isso, de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com outras mães que você conhece, que pode ter interesse nesse tema, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.